Então eu quero agradecer muito mesmo à editora Pensamento. Meu livro o Tarô Arquetípico é um livro que inclusive eu vou falar um pouquinho dele hoje na live. Falar com calma, explicar um pouco como que foi esse projeto, de onde ele nasceu, por que que ele está aqui. Porque às vezes as pessoas veem a gente lançando um livro e pensam que foi um processo super simples, que foi algo que a gente escreveu com muita tranquilidade. E escrever um livro nem sempre é um trabalho tão tranquilo. O tarô arquetípico eu demorei quase 5 anos para terminá-lo. Ah, André, por que que você demorou tanto tempo para terminar? Primeiro, que esse livro, olha, para quem adquirir vai perceber que ele vem num box super luxuoso, né? Esse box aqui que a editora Pensamento fez. Dentro desse box, você vai ter o livro, que é esse livro aqui, que é todo colorido, tem, quer ver? Quase 400 páginas. Corrigindo, que outro dia eu falei num vídeo que tem mais de 400 páginas. Não, o livro tem quase 400 páginas, 390 e poucas páginas, 398, 400 páginas. Então, assim, o trabalho de pesquisa desse livro foi um trabalho longo, um trabalho em que eu me dediquei muito. Junto com ele vem o baralho colorido, que é esse baralho que eu vou usar nos atendimentos hoje. Arcanos menores e arcanos maiores. Então a gente tem aqui 78 cartas, né? Então vocês vão aprender o tarô de uma maneira completa e não só com os arcanos maiores. Muitas vezes eu só uso os arcanos maiores para fazer os atendimentos na TV, nas lives. Por que que eu uso só os maiores? Porque às vezes eu tenho pouco tempo para dar a resposta. Então eu procuro fazer isso de uma maneira bastante objetiva para realmente ajudar vocês. Então, o que que eu imaginei quando eu fiz esse livro? Não, é um livro que tem que vir com as cartas, tem que ser um tarô autoral. E quem me acompanha, já teve aí outros tarôs meus, outros livros, sabem que eu tenho uma amiga muito querida, que é a artista plástica Cristina Martoni, que foi quem desenhou o Baralho Cigano, que é um dos meus livros mais vendidos até hoje. Ele já foi traduzido para outro idioma, ele é comercializado na Europa. Então eu fico muito feliz que é um baralho que realmente atravessou fronteiras e levando a visão brasileira do baralho cigano, né? A escola brasileira de baralho cigano. Então, quando a gente foi fazer esse livro, eu falei, não, a Cris tem que dar vida para o tarô que eu imagino. Aliás, um beijo para a Cris, não sei se ela está assistindo a live, mas sei que depois ela acaba sabendo de tudo que eu falo dela. Então a Cris veio e ela tinha já sonhado, imaginado com algumas figuras. E o único desejo dela, quando ela decidiu pintar o tarô para mim, foi assim, André, eu vou fazer o tarô do jeito que você me orientar, mas o estilo eu quero muito poder escolher. Então, muita gente tem me perguntado por que que o baralho tem essas carinhas que ora parecem humanas, ora parecem fantásticas, porque na verdade a Cris quis imprimir o estilo dela, né? Então, esse foi o nosso combinado. Então, o baralho, ele tem, como eu disse, as 78 cartas, estou mostrando aqui para vocês. E essas cartas, elas foram pintadas à mão e tem um trabalho bem interessante de colagem também. No vídeo talvez não dê para ver, mas quando você pega o tarô nas mãos, você percebe algumas texturas. Essas texturas, elas foram resultado de colagem com tecidos que a Cris fez. E o tarô que a gente criou, esse tarô arquetípico, tinha que ser um tarô autoral, diferente. Um tarô que as pessoas também se identificassem com o seu lado mais lúdico, criativo. Ele foi inspirado também em personagens que eu... personalidades, né? Personagens não, personalidades da literatura, da poesia, da música, da arte. Então tem muita coisa legal. Ele é um tarô mágico no sentido de abrir mesmo o nosso inconsciente, coisa bem, bem criativa, bem lúdica mesmo, né?
O Mundo é uma das cartas que eu mais gosto, não só no tarô, mas aqui no tarô arquetípico também. Vou mostrar um pouquinho para vocês os arcanos menores. Quero que vocês conheçam. Cartas lindas que conversam com a gente. Esse tarô ele foi baseado na estrutura do tarô de Waite, que é um tarô bastante importante para quem estuda o tarô. Foi um dos tarôs é um dos tarôs mais populares no mundo todo. Então, tenho certeza que vocês vão se apaixonar por esse tarô assim como eu me apaixonei. O livro, é um livro grosso para quem quer estudar mesmo, para quem quer aprender tarô de verdade. Ah, André, mas eu não sei nada de tarô. Eu vou entender? Vai, porque a linguagem que eu uso nos meus livros, quem já leu meus livros conhece. É uma linguagem bastante acessível, uma linguagem para todo mundo entender, para ser útil tanto para aquele estudioso que conhece o tarô de ponta a ponta, como para quem nunca leu nada sobre tarô. E eu acho que é essa simplicidade que a gente tem que ter, isso não significa que não tenha profundidade. Por que que o tarô se chama tarô arquetípico? Porque eu sempre quis fazer um tarô que trouxesse uma abordagem psicológica, né? Que ajudasse a gente a entendê-lo, não só nesse lugar de previsão, não só nesse lugar de adivinhação, mas também como uma ferramenta de autoconhecimento. Arquetípico, porque eu estudo a psicologia analítica, que é a psicologia fundada pelo Jung. Você já deve ter ouvido falar de inconsciente coletivo, sincronicidade, você já deve ter ouvido falar sobre sombras. Esses são conceitos muito importantes dentro da psicologia analítica. Inclusive o termo arquétipo, que tem sido muito mal utilizado na internet ultimamente, virado uma moda muito perigosa, porque as pessoas estão utilizando os arquétipos de uma maneira sem conhecimento, sem profundidade, e isso pode trazer alguns problemas, alguns danos para a psique das pessoas. Então, aqui a gente trata os arquétipos como imagens do inconsciente coletivo, experiências do inconsciente coletivo que vão sendo contados e recontados na humanidade. Então, a gente fala de um arquétipo, a gente está falando de uma experiência, de um padrão. Claro que é uma explicação muito simplória que eu estou tentando trazer aqui para vocês, né? Eu acho que tudo está muito bem mais explicado no livro e vocês vão poder entender. Mas o que eu quero falar é tarô arquetípico, que é um tarô que está fundado, está baseado em conceitos como arquétipo, símbolo, sombra, sincronicidade, inconsciente pessoal, inconsciente coletivo, que são termos usados na teoria da psicologia analítica. Então, algumas pessoas talvez não saibam, mas eu sempre tive uma paixão pela psicologia, sempre gostei de ler, sempre gostei de estudar, fiz e faço muitos anos já psicanálise como analisando, tenho minha formação dentro da teoria junguiana, fiz minha pós-graduação em Jung e hoje estou no 4º ano da faculdade de psicologia, né, que é uma segunda faculdade que eu estou fazendo, justamente para cada vez mais fazer um trabalho responsável, maduro e consistente da relação do tarô, da astrologia com profundidade, com a psicologia, né, tirando o tarô desse lugar que muitas vezes ele é colocado de marginalização. Vocês são muito especiais, muito queridos para mim. Eu digo sempre que eu só tenho gratidão com vocês, porque vocês respeitam muito o meu trabalho. As minhas redes são inundadas de carinho, de afeto, de amor. Então eu só posso e tenho que agradecer.
Então vocês recebam o meu carinho, o meu afeto, a minha gratidão e o meu desejo de que tudo de bom aconteça na vida de cada um de vocês. Esse novo livro, Tarô Arquetípico, ele está disponível em todas as livrarias do Brasil. Já está chegando na Europa também. Pessoal da Europa que quer comprar o livro, lá em Portugal vocês encontram. E pelo que eu entendi, essa livraria, temos uma visita ilustre, Lino chegando aqui. Essa livraria lá de Portugal, Livraria Senda, distribui para muitos países da Europa. Então, você pode comprar, adquirir seu livro se você mora aí na Europa também. Se você quiser comprar o livro aqui no Brasil, pela editora Pensamento, você usa o cupom André 2023. Esse cupom vai te dar um desconto de 20%, e aí você recebe o livro com todo o conforto, toda a comodidade na sua casa. E ganha os 20% do livro, né? Do valor do livro, de desconto. Ah, André, esse livro parece que é um pouquinho mais caro. Gente, é um livro, só de cartas, vem 78 cartas. É um baralho lindo, de uma qualidade maravilhosa para você usar durante muito tempo na sua vida. O livro é todo colorido. Só para você ter uma ideia, esse livro, olha aqui, eu vou mostrar para você. Esse livro foi todo impresso colorido, justamente para levar para você que gosta de ler, que gosta de estudar o tarô, ter um estudo agradável, uma leitura bacana. Então, assim, cada arcano eu trago uma relação do significado geral, dos significados mais profundos. Falo do despertar interior, que é o convite que essa carta vai fazer para você para se despertar. Explico simbologia, detalhe por detalhe. Então, cada desenho de cada carta não está aqui ao acaso. Tudo isso eu explico. Por que que essa moça está segurando essa lótus? Por que que ela está usando essa roupa? Por que que o cabelo dela é mais claro ou mais escuro? Aí eu falo do arquétipo de cada carta, que é a experiência profunda de cada carta. Qual é o arquétipo que essa carta está convidando a gente a olhar, a entender, a ressignificar? Faço uma correlação também com os aspectos mitológicos, astrológicos e numerológicos. Gente, é muita coisa. Isso não só nos arcanos maiores, mas também nos arcanos menores. A gente sabe que tem muita coisa bacana de tarô já publicada no mundo todo, mas eu quis fazer a minha contribuição trazendo para vocês o que eu entendi do tarô nesses mais de 25 anos lendo tarô diariamente. Outro dia eu estava pensando, eu comecei a jogar tarô, tinha 13 anos de idade, tudo bem que não foi profissionalmente logo de cara, porque demorou alguns anos para estudar, para eu me formar como tarólogo, mas desde os meus 13 anos de idade, hoje eu tô com 42, vou fazer 43 esse ano, durante esse tempo todo, desses 30 anos quase, eu não passei um dia da minha vida sem falar, sem ver o tarô, né? Sem atender, eu atendo muito, sempre atendi muito. Teve épocas da minha vida que eu atendia todos os dias. Então, tive um laboratório grande, e tem um laboratório grande que é o consultório. Então, eu quis trazer essa experiência, que não é só a experiência teórica, que ela é importante, mas não é só isso, mas a minha vivência. Então, aqui você está tendo a visão do tarô arquetípico, do André tarólogo, do André que vivencia o tarô, que joga o tarô para as pessoas, que experimenta o tarô há quase 30 anos. E junto com isso, todas as teorias que eu fui ganhando. Os estudos que eu fiz de astrologia, os estudos de numerologia, os estudos da psicologia que me formam muito, e eu acho que é isso que faz toda a diferença. E é claro que a espiritualidade também. Mas para mim, a espiritualidade ela está num lugar muito mais pé no chão do que talvez muita gente pense, né?
Então, eu tenho minha religião, mas eu não tenho com o tarô essa religiosidade, né? Eu levo o tarô para um campo do humano, do inconsciente, de uma dimensão espiritual que é a nossa psique também, né? Que o nosso self, que é o nosso todo. Então, espero que vocês gostem bastante desse livro. Eu quis fazer essa live também para falar um pouquinho das impressões que eu tenho desse livro. Uma outra coisa que eu quero agradecer demais aqui, que eu não posso deixar passar, é o professor Roberto Rosas Fernandes. Ele é pós-doutor em psicologia pela USP e é doutor em mestre em ciências da religião pela PUC e é psicólogo clínico, além de ser analista junguiano, formado pela SBPA, que é a Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica. O professor Roberto é um homem de um conhecimento gigante, foi um dos meus professores de Jung, é um dos meus mestres até hoje, e ele, com muito carinho, escreveu o prefácio desse livro. E eu digo para vocês que o prefácio desse livro já é uma aula para quem gosta de tarô e para quem tem vontade de relacionar a teoria junguiana com o tarô. Eu gosto muito do professor Roberto, esse texto que ele escreveu, para mim foi um dos grandes presentes desse livro. O livro foi lançado há uma semana, então ainda começou agora no mundo, mas eu sei que pessoas que leram já estão gostando, pessoas que já estão estudando. E em breve, para o segundo semestre, a gente vai trazer aí a oportunidade do grupo de estudos do tarô arquetípico. Eu entendo que esse é um livro que não dá para a gente fazer um curso rápido, como geralmente eu faço, cursos de finais de semana. Então aqui vai ser necessário um grupo de estudo com aulas mais contínuas, e alguns meses para a gente poder pensar o tarô arquetípico da forma como a gente entende e acredita que ele deva ser.